Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro do Fundo de Lajes Corporativas, do REC Renda Imobiliária, o RECT11. Vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de fevereiro, tá bom? Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí a disseminar essas informações, deixe o seu like também, ative as notificações, tá bom? E eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva no link lá, tem mais de 200 pessoas, 230, né? Pessoas também que já são inscritas aqui no canal. Você que é inscrito e não está lá no grupo, se inscreva lá e converse com outros também, outros investidores. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos para o relatório gerencial do RECT11. Para quem não conhece, é um fundo de lajes corporativas, gerido pela REC Gestão de Recursos, administrado pela BRL Trust. Rendimento, aqui a rentabilidade alvo do fundo, na verdade, é o CDI, que é um desafio hoje, né? O fundo não está muito longe do desempenho aqui da rentabilidade alvo. Patrimônio líquido do fundo, 796 milhões de reais. O fundo tem quase 1 bilhão em ativos, né? Tem aí uma alavancagem dentro aí, dos passivos do fundo, né? Tem obrigações aí a pagar, que chegam aí, então a ativos a quase 1 bilhão de reais em ativos. Valor de mercado do fundo, ó, quase metade do que ele vale, né, como valor patrimonial, 440 milhões, valor da cota patrimonial 93,20, no mercado sendo negociado já há algum tempo a 50, 51, 52 reais, girando nesse patamar de preço. A BL do fundo atualmente, na área bruta locável total, mais de 92.900 metros quadrados. Aqui tem um preço pelo valor contábil, pelo valor de mercado, então o fundo está bem descontado aí no mercado. Taxa de administração 1,17%, administração e gestão ao ano, né? Já vem também ali apropriado dentro dos resultados mensais, tá? Então você não tem que pagar boleto nenhum. E taxa de performance não tem, prazo de duração do fundo indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral, tem mais de 8 milhões e meio de cotas emitidas e mais de 76.400 cotistas, que vem diminuindo mês a mês, né? O fundo já teve 80 mil cotistas, vem diminuindo a quantidade de cotistas. Eu sigo o cotista do fundo, se você também é cotista aí, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira e de vez em quando eu compro uma cotinha lá a 50, a 51 reais, o fundo está pagando mais de 1% com base no valor de mercado, e a gente sabe, né, a dificuldade dos fundos de lajes corporativas, mas é um momento que todos estão passando, essa é a minha opinião. Então, entrando aqui nos resultados do fundo, últimos 12 meses e desde o IPO, o fundo distribuiu aí, rendimentos, né, nos últimos 12 meses de 6,10%, equivalente a 50% do CDI. Então, como eu falei, está muito longe da rentabilidade alvo, e descontando, né, o imposto de renda, e aumenta um pouquinho, mas mesmo assim está muito longe de 58% do CDI líquido. O fundo que distribuiu entre maio de 19, que foi após o encerramento da primeira oferta do fundo, até fevereiro de 2023, um montante de quase 30%, com base na cota 100, tá? Mas quem está adquirindo a valor de mercado está pegando com um desconto bem interessante, né? E esse dividend yield aqui é um pouco maior. Bom, resultado do mês, 14 de março, o fundo vai pagar então os resultados referentes a fevereiro, caixa de fevereiro, né? O fundo distribuirá mais de 4 milhões e 600 mil reais, que dá 54 centavos por cota. Então, como eu falei, fundo pagando mais de 1%, em torno de 1,05%, com base no valor de mercado, que tem girado há algum tempo já ali em média R$ 51. Mais para baixo a gente vai verificar, né, as movimentações no portfólio. Então teve uma nova alocação lá no Canopus, lá em Barueri, em Alphaville, né, para a Raparei, 568 metros quadrados, locados por 5 anos, vai diminuir a vacância, e diminuiu, na verdade, a vacância em 0,61%. Nova locação também no Parque Cidade, lá em Brasília, 6 de fevereiro, é o 8º pavimento desse centro empresarial. Para duração também 5 anos para Lefosse, acho que é isso, né? Lefosse Advogados, 388 metros quadrados, que vai diminuir a vacância em 0,41%. O fundo também voltou a adquirir os CRIs, né? Para poder dar aí um up aí nas receitas do caixa do fundo, né? 8 milhões de reais o fundo investiu a uma taxa aí de CDI mais 5,5% de prêmio de risco.
Tem ali as garantias, né? Alienação fiduciária, das cotas, da SPE, 2 imóveis, né? Então, tem ali umas garantias, mas é um crédito de risco pulverizado, tá? Tem um risco um pouco maior, por isso mesmo a taxa aqui está bem interessante. E o resultado acumulado do fundo atualmente está em 22, quase 23 centavos por cota. Resultado ainda não distribuído, né, pelo fundo, aqueles 5% que normalmente sobram, né? E locação dos espaços vagos, o fundo segue aí no esforço de ocupar o fundo. O fundo agora está bem diversificado em relação aos inquilinos, né? E ele tem buscado realmente, já há algum tempo a gestão está trabalhando aí ativamente para prospectar, né? Inclusive aqui no relatório gerencial, se você observar, o relatório tem 50 páginas, mas a maioria é prospecção de áreas vagas aí dos imóveis do fundo, né? Fazendo aí a propaganda. Aqui é o resultado mensal em relação à distribuição na cota 100, em relação ao CDI, né? Então está muito longe aqui da rentabilidade alvo do fundo. Distribuição acumulada, a gente verifica que o fundo distribuiu 30%, né, desde o IPO. CDI nesse período foi em quase 25% e o CDI líquido quase 21%. Então, mesmo assim, o fundo está melhor que o comparativo com o CDI, inclusive líquido, né? E os ativos do fundo, como eu falei, o fundo tem aí ativos de quase R$ 1 bilhão, né? 992 milhões e 700. Atualmente, o fundo tem 953 em imóveis, que corresponde a 96,1%. Os passivos do fundo são esses 3 CRIs que o fundo tem, né? A maioria aqui, os 2 primeiros é do Barra, do edifício da Barra da Tijuca, né? O segundo maior aí em receita do fundo, em área bruta locável também. O fundo tem obrigações de 190 milhões atualmente, indexado a uma taxa aqui de IPCA, mas em média um prêmio de risco de 7,44%, né, para o credor do fundo. E no CRI Evolution também tem aqui ainda um valor a pagar com vencimento em dezembro de 34, todos vencem em 34, são 196 milhões em passivos que o fundo tem atualmente. Mais para baixo aqui a gente vai verificar a distribuição mensal do fundo, né, com base no valor patrimonial, então distribuindo em torno de 0,50 a 0,54, né, repetiu a distribuição de janeiro em fevereiro, que foi 54 centavos. Para quem está adquirindo, como eu falei, no valor de mercado, pegando aí proventos acima de 1%. E aqui na distribuição a gente verifica que em 2023 o fundo distribuiu aí R$ 1,08. Então, mantendo essa média aqui, o fundo vai distribuir semelhante ao que distribuiu nos últimos 12 meses, né? Ou aqui em 2022. Mais para baixo que a gente vai verificar o portfólio do fundo. Então tem aqui as informações de cada portfólio, a taxa de ocupação em cada um deles. A gente verifica aqui que o fundo atualmente, né, não tem uma taxa de ocupação, na verdade de vacância tão elevada como estava antes, né? O maior aqui que é o Canopus, que sempre teve aqui realmente muito baixo, que está com 25% de vacância. O restante ali próximo, quem está com vacância está próximo aos 90%, acima dos 90% às vezes, né? Mas o fundo está voltando a ter um desempenho legal aqui em relação à taxa de ocupação, quase 90% do portfólio aí ocupado, né? E como eu falei, o fundo está com uma diversificação maior agora em locatário. O fundo na época da pandemia, né, quando a Telefônica diminuiu a ocupação do Barra da Tijuca, foi um baque muito grande, mas a Telefônica tinha um espaço muito grande ali locado no Barra da Tijuca. Praticamente quando ela saiu, o fundo teve uma queda enorme na ocupação do portfólio e também na receita, né? Então agora o fundo está mais diversificado em relação aos inquilinos. Tem ali ainda, né, uma preponderância em determinado inquilino, mas está mais pulverizado. Aqui é o CRI que ele adquiriu, como a gente falou lá em cima, e atualmente ele está mais, né, tem uma ocupação maior da área bruta locável nesses dois aqui, ó, acima de 10%, né, mas o restante aqui, o fundo está com uma pulverização um pouco maior. Então, o que tem maior participação atualmente é a Elo, participação e a Unigran Rio, né, a universidade que tem normalmente ocupa áreas maiores, né? E atualmente o fundo tem uma renda mínima garantida ali de 12,2% da receita recebida e a taxa de vacância está em 11,1%. E os dois principais imóveis, exatamente os da Canopus, né? E o do Barra da Tijuca Corporate. A maioria também dos contratos ainda estão sendo indexados, né, ajustados pelo IGPM, 68% e 32% pelo IPCA.
Em relação ao vencimento dos contratos também, o fundo tem feito contratos de 5 anos, o que tem aumentado a média também dos vencimentos, né? Atualmente o fundo tem 68% dos contratos em relação à área bruta locável que vence só a partir de 36 meses, né? E a média dos contratos, o prazo médio de vencimento está superior a 4 anos, né? Então tem aumentado porque o fundo tem feito contratos aí de 5 anos, né? Então tem aumentado essa média. Falando aqui da DRE gerencial, então o fundo teve uma pequena melhora aqui em relação à receita de aluguéis, que é a principal receita do fundo, né? Mas mantendo ali a média, né, de 5,6 milhões de reais, né? O fundo tem uma despesa financeira ainda elevada, né, por conta daqueles 3 CRIs, em torno de 2 milhões de reais. Algumas carências ainda estão ali dentro desses 3 CRIs, tá? Aqui a DRE é gerencial pelo regime de competência, então ele tem que reconhecer a despesa financeira, independente do seu pagamento do recebimento, tem que reconhecer a despesa, e o resultado de propriedades foi de 3,3 milhões, lembrando o regime de competência. Lucro líquido pelo regime de competência 2,8 milhões e pelo regime de caixa foi um lucro líquido de 4,2 milhões. É o que interessa para a gente saber em relação à distribuição do mês. O fundo distribuiu 4,6 milhões e ainda tem ali um resultado acumulado não distribuído de quase 23 centavos por cota. Aqui a gente fala sobre a prospecção da receita de caixa dos imóveis. Então o fundo aí pretende nos próximos meses, né, de acordo com os reajustes contratuais que vai acontecendo, as novas locações, prevê aí uma receita no meio do ano em torno de 6 milhões em média, né, receita dos imóveis, receita de aluguel em média de 6 milhões por mês, né? Então vamos aí acompanhar essa projeção. Aqui está exatamente o detalhamento dos imóveis do fundo, né? Então baixa aí, faça uma leitura mais detalhada do portfólio do fundo, você entender um pouquinho mais, né, sobre aí o fundo, um fundo interessante, tem belos imóveis. E aqui a gente vai lá para encerrar da liquidez do fundo. O fundo está com uma liquidez ainda muito baixa, né? Quantidade, a média diária no mês foi de 439 mil reais, 440 mil reais praticamente de volume médio de negociação diária, que deu um total ali de quase 8 milhões de reais. Aqui a gente verifica que as quantidades de cotistas segue reduzindo, né? Reduziu bastante de janeiro para fevereiro, como a gente verifica aqui, né? Chegou a quase, na verdade chegou a, nesse período aqui antes de março de 22, o fundo chegou a estar com mais de 80 mil cotistas e segue reduzindo a quantidade de cotistas mês a mês. Eu sigo firme ali, acredito ainda no fundo, tem bons imóveis, os imóveis estão lá, né? Não se desvalorizaram tanto assim, né? Visto aí o valor patrimonial atual do fundo, realmente valor de mercado seguindo a tendência de outros fundos e também o efeito manada do mercado, né? Então a Selic aumenta, muitos retornam para a renda fixa, mas quem é investidor de renda variável sabe que isso aí é assim mesmo, e a gente segue aí acreditando no fundo, né? O fundo tem bons imóveis, eu acredito. Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, eu sou cotista realmente do fundo, é o meu fundo de tijolo com terceira maior participação dentro da minha carteira, né? Em torno de 5% eu tenho aqui dentro do RECT 11, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do fundo. Qual o percentual da sua carteira hoje? Não deixe de visitar nossa área de membros, tá bom? É uma forma de você ajudar a gente também aqui no canal a continuar nosso trabalho. Com um pequeno valor ainda você tem vantagens. Visite lá e conheça, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.